Meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. Hoje é a apresentação do terceiro livro da série, o Evangelho segundo o Espiritismo. Interessante, aquele livro que geralmente seus conteúdos entram por um ouvido e saem pelo outro. Mas, vamos lá. No capítulo 1º do Evangelho, Kardec faz uma conciliação da lei de Deus em todos os aspectos. A lei de Deus relativa às coisas do mundo material é o estudo da ciência. Ao estudo das coisas morais é da religião, mas elas não se entendem, são assim, afastadas uma da outra. As tentativas são vãs e de superfície. Falta alguma coisa aí. E ele explica. A missão do Espiritismo é exatamente colocar essa coisa que falta, que é o mundo espiritual. Onde é que já se viu abordar o universo, abordar comportamento sem a presença daquilo que é eterno, que é o mundo espiritual, que é o espírito. Ignorância do espírito gera exatamente os conflitos. Bom, essa é a função do espiritismo, juntar tudo, ciência e religião, a fé e a razão. E o Evangelho segundo o Espiritismo faz parte deste processo. Nós vamos ver alguma coisa relativa a esta ação do Evangelho dentro desse conjunto, desse trabalho de interação da lei divina. Vocês acham que as curas de Jesus obedeciam a leis ou são milagres, coisas inexplicáveis? Né? Já pensaram nisso? Quem já estudou a doutrina sabe. Transformar a água em vinho, acalmar a tempestade, andar sobre as águas, pagar um imposto com dinheiro tirado da boca de um peixe, etc. Leis ou milagres? Pescas, multiplicação de pães 2 vezes, ressurreição 3 vezes. Leis ou milagres? E as profecias de Jesus? Representam leis ou milagres? Bom, eu não preciso responder para vocês, eu sei que vocês sabem. Estava só fazendo uma pequena encenação. Bom, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec colocou 4 itens que estão aí. O objetivo, a autoridade, as notícias históricas e os precursores.
Nós vamos passar aí um pouquinho deles. Qual é o objetivo desta obra? Vocês fazem ideia? Fazem ideia? Bem, o texto dos evangelhos, aquele dos 4 evangelistas, pode ser dividido em termos de assuntos em 5 partes. Estão aí as 5 partes. Atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, aqueles acontecimentos que deram origem aos dogmas da igreja. E, por fim, o ensino moral. O ensino moral, explica Kardec, é a alma dos evangelhos, de todos eles. É a alma das religiões. E é exatamente o objeto, o foco, o único, praticamente, assunto do Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso, Kardec chama a atenção que o Evangelho segundo o Espiritismo é um código, resume todas as coisas em torno da moral universal. Você pode, por exemplo, pegar um foguete, viajar para outros mundos. Quando você se encontrar com as pessoas de lá, você vai identificar que estas coisas do Evangelho são lei universal. Está no universo e na mente de todos. Muito bom. Mas atos comuns, milagres, predições, dogmas, não ficou esquecido no Espiritismo. Obras póstumas trata, por exemplo, dos atos comuns. A Gênese tem até por título de capa os milagres e as predições. O céu e o inferno aborda a questão dos dogmas. Tá russo aqui, viu? Tenho que diminuir as conversas. Qual o método utilizado na elaboração do Evangelho segundo o Espiritismo? Escolha um desses aí: diálogo, classificação, modelo, entrevista, análise crítica. Qual que vocês acham que é o método utilizado? Interessante que o livro dos Espíritos é o diálogo, perguntas e respostas. O livro dos médiuns, as classificações. Vocês viram isso na reunião anterior. O céu e o inferno é entrevista com os espíritos. Como é que é? É muito quente aí? É muito agradável lá? Etc. A Gênese é um livro que trata do assunto abordado como uma análise crítica dos temas que Kardec faz. E o Evangelho é o modelo. O modelo, a moral do Cristo. O modelo. Muito bem. Falando de modelo, tem um modelo aí. O Pintor e o Modelo, obra de Picasso. Vejam bem, não é todo mundo que entende o que está aí. Não é todo mundo que gosta. Isso vale milhões de dólares, uma obra dessa. Mas não agrada a todo mundo, não. Nem todos entendem. Interessante que o modelo do Cristo também, não pelo mesmo motivo, mas nem todos entendem. Às vezes acham muito bonitas as cores,
mas não fazem. Esta pobre viúva deu muito mais que todos. Deu 2 moedinhas enquanto os ricos despejavam milhões. Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Meu reino não é deste mundo. Muito difícil entender esse outro mundo. O Espiritismo fez esse trabalho gigantesco. Se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Essa aí quase ninguém entende. A encarnação. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Quem é que quer chorar? Parece fácil. Mas se compreendemos, que modelo difícil. A fé transporta montanhas. A gente repete, mas não acredita em nada disso. Amai os vossos inimigos. Essa aí então é só da boca para fora. Geralmente. Para inimigo, para os maus pau. Já diziam as fábulas de Esopo. Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. Essa é boa. Né? Modelo. A gente não entende. Precisamos entrar dentro do espírito, da mensagem. Eu sou a luz do mundo. Maravilha. O modelo. A autoridade da doutrina espírita é o segundo item da introdução do Evangelho. Por onde iniciava o controle do ensino dos espíritos? Pela razão, concordância dos ensinos ou pela opinião pessoal? O que é que vocês acham? Nós já conversamos nisso aqui, quando eu dei os 3 aspectos, ciência, filosofia e religião. Já que vocês esqueceram, né? Eu vou colocar pela razão. Se não passar pela razão, lixo. Não tem conversa. Kardec jogou muita coisa no lixo. Parece que os lixeiros do tempo ficavam preocupados. Chegou a hora da casa do Kardec. É o lixão. Muito bem. Passou pela razão. Tinha outro processo, que é o da concordância. As coisas tinham que encaixar. As múltiplas mensagens serem concordantes dentro do mesmo assunto. É daí que saía a doutrina, conforme nós vimos em outra aula. Cujo objeto é o espírito, ou o princípio espiritual. A opinião pessoal não tem influência nem nesse mecanismo de pesquisa. O livro dos médiuns representa uma espécie de laboratório, que nós vimos na reunião anterior. Curiosidade. Vocês viram no capítulo 19. A alma do médium sempre concorre para a realização do fenômeno. Muito bem. Então, um professor de física lá da USP, espírita, esse aí, Alexandre Fonseca, eu acho que não vai dar, não.
Estou começando a perder a voz. Ah, é. Ai, ai. Água sagrada. Água benta. Coloca mais um pouco, irmão. Bom, bons fluidos. Tá. Beleza. Ele tem todos os cursos possíveis, né? Mestrado, doutorado, professor, tá bom. Então ele colocou teoria da probabilidade em cima do processo. Se o médium sempre concorre para o fenômeno, pode variar de 10%, 50%. Ele escolheu exatamente os 50%. Ele disse o seguinte: tá. Está no Reformador. Eventos independentes entre si. Tem uma teoria complexa, né, da probabilidade. Ele seguiu todos os caminhos. Se o médium influi com 50%, um médium, quando transmite uma mensagem, metade é dele, metade é do espírito. Tá certo? 50%. Isso na teoria matemática. Mas não vai dar. Tá, obrigado. Dois médios tratando do mesmo assunto, se eles não se conhecem, de lugares diferentes, etc., recebendo sobre o mesmo tema, se há concordância, então a probabilidade é de 75%. Ser do espírito. 3, 99, 11. Kardec lidou com muito mais médios do que esses, mas 11 fizeram a revisão final do Livro dos Espíritos. Então, bastava isso para matematicamente ficar demonstrado que há uma probabilidade imensa das coisas terem vindo dos espíritos, conforme o método que Kardec seguiu. Rosi, você tá boa, Rosi? Vem cá, vem. Acho que você vai fazer esse resto. Você conhece isso tanto quanto eu? Notícias históricas. Também contido esse item lá na introdução do Evangelho. Qual deles não era nazareno? O que vocês acham? Sansão, Jesus, Samuel ou João Batista? 1, 2, 3 ou 4? Vamos ver aí. 1. Muita gente levantando o número 1, Sansão. Vamos ver. Oh, olha a resposta certa. Jesus. Vamos ver o que nos esclarece esse item da introdução. Sansão, Samuel e João Batista eram nazarenos. Jesus foi considerado nazareno, né? Porque, na verdade, se ligaram o nome dele a uma cidade onde ele viveu bastante tempo, que é Nazaré, porque nem em Nazaré ele nasceu em Belém.
E os nazarenos, naquela época, eram as pessoas que faziam voto de deixar a barba grande, castidade, não beber, não é? E trabalhar pelo seu crescimento interior. Jesus precisava de fazer esses votos? Não, porque ele já era um espírito puro, como nós vimos, há 2,5 bilhões de anos atrás, ele dirigiu a formação do nosso planeta. Então não tem sentido. E os nazarenos eram essas pessoas que faziam esses votos. Portanto, Jesus não fazia parte dessa seita chamada nazarenos. Com relação a notícias históricas, nós temos aí palavras importantes, significados dessas palavras também na introdução, que nos ajudam a compreender melhor o conteúdo dessa obra, como essênios, portageiros, saduceus, terapeutas, nazareno, escribas, fariseus, publicanos, samaritanos, sinagoga. Então, lá na introdução, nós vamos também ter as explicações sobre esses termos que são usados nessa obra tão importante para todos nós. No item 4 da introdução, também vem os precursores, a apresentação daqueles que são considerados precursores da ideia cristã e do espiritismo. Esses dois filósofos, Sócrates e Platão. Platão, discípulo de Sócrates. Sócrates ensinava, Platão registrava os ensinamentos. E nessa introdução tem um resumo das ideias, né, trazidas, da filosofia trazida por Sócrates e Platão. Temas que abordaram, por exemplo, imortalidade da alma, espíritos protetores, mundo espiritual. Nós temos aí a relação de 10 itens. Vocês acham quantos temas desses foram abordados por Sócrates e Platão? 1, 2, 3, todos, 2, 5, 10. O que vocês acham? Todo mundo lendo? Todos? 2, 5? Vamos ver? Todos esses temas, olha só que interessante, foram abordados por Sócrates e Platão e que são desenvolvidos pela doutrina espírita. Já bem antes, né, do cristianismo e da codificação da doutrina espírita. Ó, por exemplo, aí um resumo de um dos itens apresentados, né, na introdução, trazido por Sócrates. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Já apresentando a alma encarnada, hein? Há um outro aspecto desse resumo, né, da doutrina de Sócrates e Platão. Se a alma é imortal, não é mais sábio viver com vistas à eternidade? Deveria, né? Todos nós deveríamos viver pensando no nosso retorno à pátria espiritual. Outro aspecto da doutrina de Sócrates e Platão. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. Bonito, né? Há sabedoria em não crer saber aquilo que tu não sabes. Muitas vezes, por falta da humildade,
Nós nem sabemos que não sabemos, né? Nós não reconhecemos que não sabemos. Achamos que sabemos, e aí é o grande problema. Mas não sabemos. Nós não sabemos que não sabemos. Profunda aí essa questão para a gente refletir, não é? Vamos lá. Aí vem o que já foi até conversado aqui na Alegria Cristã, sobre o trabalho que nós fazemos aqui na casa do Evangelho segundo o Espiritismo. Um estudo metódico do conteúdo. Em todas as reuniões preparatórias da nossa casa, aqui no CESAC, todos os dias, em diferentes horários, nós estudamos o Evangelho de Jesus, capítulo por capítulo. Durante um mês, nós estudamos um capítulo, a cada mês, vamos aí dando continuidade. Então, a cada mês nós nos dedicamos, a casa toda estuda, reflete, os médios, né, nas reuniões públicas sobre o conteúdo desse capítulo. E nós temos aí, né, só de expositores, instrutores realizando essas palestras, nós temos mais ou menos 100 instrutores trabalhando continuamente na divulgação do Evangelho de Jesus, né? Com uma frequência aqui também na casa de pessoas, né? Continuamente, é uma frequência de 40 mil por ano. Por ano. E olha, a rotatividade é grande, tendo contato com esses ensinamentos. E nós temos lá no nosso site os 28 capítulos do Evangelho, todo o seu conteúdo trabalhado de forma resumida, com imagens em slides, que todos nós podemos acessar, podemos estudar, né? Podemos fazer esse estudo individualmente, no culto do lar, como foi falado pela Jamira, né? Em grupos, etc. Temos aí, ó. É só entrar lá no nosso site, vocês vão ver na entrada esse íconezinho, né, essa janelazinha com slides, com o sem narração, e está ali o 7º item, estudo metódico do Evangelho. É só acessar, pode dar download, usar, inclusive, é muito usado em outras casas espíritas. O nosso estudo metódico está sendo muito usado, até, já tive notícia, até fora do nosso país, os slides por pessoas que estão trabalhando, palestrantes, etc., que estão trabalhando esses conteúdos do Evangelho e divulgando os ensinamentos de Jesus. Só um instantinho. Aumenta o som, por favor, do microfone amarelo. Melhorou? Usa o vermelho, que eu acho que esse som amarelo do amarelo tá ruim. Vamos ver o outro. Outro amarelo. Esse curso foi montado pela Rose e uma equipe. E foi terminado há um mês, né? 28 meses de trabalho para montar esse curso metódico, estudo metódico do Evangelho, esses slides. Quer dizer, é trabalho, gente. Não é brincadeira para fazer uma coisa assim que pode ser útil para tanta gente. Vamos lá. Então, temos aí máximas, né? Contidas no Evangelho. 14 máximas. Velho Testamento. E do Novo Testamento, 169.
Sermão da Montanha, e nós temos a vista aérea das ruínas de Cafarnaum, onde o mestre fez esse Sermão da Montanha, que está lá no nosso Evangelho. Vamos ver aspectos interessantes desse Sermão da Montanha, disseminado nos vários capítulos, não é, Jussão? Então vamos ver, vocês querem ver algum desses aspectos? Levanta a mão aí, escolhe uma dessas setinhas, vamos lá. Aí é só para informar, Rose, que dos 28 capítulos, 19 tem citações diretas. Ótimo. E os outros tem também, mas indireta, é desenvolvimento do Sermão da Montanha. Ótimo. Olha aí a abrangência do Sermão da Montanha dentro desse conteúdo do Evangelho. Então, nós não temos, na verdade, as citações. É só uma amostragem aqui numérica, né? Como desenvolver a inteligência? Um aspecto importante para a gente refletir. Será que o Evangelho, o estudo do Evangelho, nos ajuda no nosso desenvolvimento intelectual? Aí temos o livro do professor Ney Lobo, A Espiritualidade da Inteligência Humana. Quer comentar, Jussão? Ele utiliza a psicologia e, essencialmente, muita coisa do Livro dos Espíritos para desenvolver essa temática do desenvolvimento da inteligência, colocando numa linguagem atual e moderna o que vai acontecer no próximo slide, sabe, Rose? Vamos lá. Temos aí a psicologia, o Livro dos Espíritos, que também são mencionados, né? Utilizados nesse conteúdo trabalhado pelo Ney Lobo. Não só o aspecto da psicologia, como principalmente conteúdo e relacionando esse aspecto com o conteúdo de O Livro dos Espíritos. Projeto do Cristo, desenvolvimento global da inteligência, o amar. O Cristo ensinou a desenvolver a inteligência pelo amor. E aí temos os itens do Evangelho, todos os capítulos, né, e que tem relação com esse sentimento, com o desenvolvimento do amor. Vamos lá. Nessa primeira parte, aí, do 1º ao 4º capítulo, temos o desenvolvimento do amor com relação a Deus, né? Sua lei, seu reino, suas moradas, sua justiça. Do capítulo 5º ao 10º, o amor a si mesmo. Dentro desses temas, aflições, consolações, humildade, pureza, brandura, misericórdia. São as bem-aventuranças, né, Rose? As bem-aventuranças. Aprendendo a amar a nós mesmos, nós vamos aprender a lidar com todas essas situações. Outros, né? Nós temos aí amor ao próximo, do capítulo 11 ao 14, amor aos inimigos, como fazer o bem, amor à família. Muito relacionado com o interpessoal, né? Os nossos relacionamentos. É a linguagem da psicologia moderna, né? Nos dias com de relação hoje. A essa temática do Evangelho. Vamos lá. O intrapessoal, si mesmo, temática da nossa psicologia, desenvolvimento da inteligência racional também.
né? Muito bem. Vamos lá. Agora é a aplicação. Vai aplicar isso aí na vida. Vamos lá, então. São os outros 14 capítulos. Olha que beleza. Caridade, a questão do ter, ser, ouvir, poder, trabalhar, raciocinar, educar, seguir, ensinar, buscar, doar, orar, orações. A prática, né? O exercício para nós na conquista, inclusive, desse sentimento maior, que é o amor. Aí vem a síntese, né, do desenvolvimento das inteligências racional, emocional e mais uma aí, clica. Que é a espiritual. Moral e espiritual. Também inteligências hoje já identificadas, desenvolvidas pela psicologia, né, pela psiquiatria, as questões da inteligência, né, do QI, do QE, né, inteligência emocional e inteligência espiritual. Isso aí é um destaque para mostrar a gente que o Evangelho é coisa muito séria, que precisa ser estudado. Não é história da carochinha para boi dormir, como muita gente pensa. Então, ó, querendo desenvolver nossas inteligências intelectuais, emocionais, né? Emocional e espiritual, estudando o Evangelho, nós estamos fazendo isso. Como também o estudo da doutrina toda, né? Doutrina espírita. Evangelho na evolução da inteligência. Vamos lá. Temos aí os itens, né? O capítulo 8. Do capítulo 8. O divino legado dessa obra que vocês... Universo e Vida, do Hernani Santana, lembra? Desde a primeira aula nós temos citado, né? Agora é com você, viu, Rose? Dá para você fazer tudo. Pode ser rápido, viu? Tá certo. Então, nós estamos vendo aí o Evangelho também nos ajudando, né? A sua contribuição no desenvolvimento da nossa inteligência, na compreensão, inclusive, da grandeza do Cristo e do seu Evangelho nessa obra do Hernani Santana. Divino Legado, aquele 8º capítulo, né? Contribuição do Evangelho à ciência. Olha, o Evangelho traz contribuição à ciência. São contribuições legítimas ao progresso da ciência, à revelação de verdades científicas, por ela ainda ignoradas. Contribuição do Evangelho. E aí vem pluralidade dos mundos, a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, base da soberana justiça, como contribuições ao desenvolvimento da ciência. Lá vem mais, ó, paternidade universal, lei de intercomunicação entre os dois planos. Todos esses assuntos são contribuição do Evangelho à ciência. A lei das compensações de valores, o ensinamento de um mestre, né, que o amor cobre a multidão dos pecados. Psicologia, psicanálise, psiquiatria, parapsicologia, os efeitos do Evangelho, desse conteúdo para o desenvolvimento dessas ciências. Quando a lei das reencarnações for compreendida e aceita pela ciência, a psicologia e a psicanálise alcançarão níveis excepcionais de progresso, porque estarão estudando e procurando ajudar o ser humano em suas dificuldades, não mais só a nível físico, como a nível espiritual, a nível de espírito eterno, né? Em suas múltiplas existências. E lá vem, olha só. A psiquiatria atuará com muito maior segurança e eficácia quando puder entender os ascendentes e os mecanismos da fenomenologia mediúnica. Aí, efeitos do Evangelho.
Temos aí Parapsicologia Experimental, de Hernani Guimarães Andrade. A parapsicologia encontrará caminhos ilimitados de desenvolvimento quando incorporar aos seus princípios a certeza da imortalidade e as técnicas de intercomunicação dos espíritos. Medicina, vamos ver a contribuição do Evangelho? A medicina poderá inaugurar nova era para a saúde e o bem-estar dos povos. Parece que passou um itemzinho. Quando a medicina detectar na mente o fulcro causal e o núcleo controlador de todas as atividades e ocorrências biopsicofísicas. União da medicina, da ciência material com a ciência, né, espiritual, a ciência do Evangelho. Quantos benefícios! Medicina espírita, o Evangelho e medicina espírita do futuro. Vamos ver. No futuro, a medicina espírita, bem servida pela física das radiações e pela química dos fluidos, saberá utilizar os poderes anímicos, os poderes da alma e as forças da natureza, como fazia o Mestre Jesus, podendo muito mais auxiliar as criaturas nas suas enfermidades, no seu equilíbrio, utilizando também esses outros recursos. Para interromper o sono cataléptico, libertar possessos e obsediados, curar paralíticos e cegos, limpar leprosos, devolver a audição aos surdos e a luz da paz aos desesperançados. Olhem quantas bênçãos poderão ser distribuídas. Sociologia e política, será que o Evangelho também traz a sua contribuição? Olha aí, a sociologia e a política, iluminadas pelo Evangelho, deixarão de perder-se no labirinto de complicadas teorizações inconcludentes e no abismo de dolorosas experiências, como nós estamos observando, não é? Com simples aplicação da lei do amor, a sociologia e a política resolverão os aflitivos problemas sociais que nós estamos vivendo. Da infância abandonada, da velhice desprotegida, do racismo opressor, do pauperismo das massas, dos ódios de castas e de classes, da exploração econômica de grupos, da prostituição, do desemprego, da corrupção, etc. Do vício organizado, das violências oficializadas, das leis iníquas, ineficazes. Ética, contribuição do Evangelho. Vamos ver. Se são ainda tão precários os conceitos filosóficos de ética, é porque os homens de pensamento não compreenderam ainda a divina moral de Jesus, integral e eterna, definitiva e abrangente. Como está faltando ética, não é? Em todas as áreas da nossa civilização atual. A moral não é relativa, não é mutável em função dos costumes, das culturas e das épocas. Moral é uma verdade universal e eterna, né? Estética, olha, será que o Evangelho também contribui? Vamos ver. Como mudarão os conceitos de estética quando o bem for no mundo o soberano e único modelo de arte e de conduta? Cessarão as aberrações e as monstruosidades que se impingem como formas consideradas hábeis de beleza. Hoje, tudo às vezes é permitido em nome da arte, né? Da livre censura,
etc. Muita coisa irá mudar para melhor com a contribuição do Evangelho. Regimes políticos. Eita, como nós estamos precisando do Evangelho. A filosofia não mais se prestará à conestação de regimes políticos e sociais, de ódio e de rapina, de subversão da moral e dos costumes. A filosofia será a grande propulsora das ideias nobres, alavanca de progresso, incentivadora de sublimes conquistas do pensamento. Olha aí que beleza. Direito, vamos ver a contribuição do Evangelho. Proclamando a paternidade única e universal de Deus, Jesus condenou a velha e arraigada instituição da escravatura. Definiu a igualdade dos direitos humanos, igualou a mulher ao homem, aboliu os juramentos, eliminou a necessidade para justificar crimes. Tudo isso está contido nos ensinamentos de Jesus, no seu Evangelho. Estabeleceu nova luz para clarear o direito de propriedade, limitando exclusivamente ao bem comum, com exclusão para qualquer egoísmo de posse. Justiça, vamos ver a contribuição do Evangelho de Jesus. Como o direito humano está ainda longe desses princípios divinos, de legítima fraternidade e verdadeira justiça. É como nós vivemos isso hoje, não é? Provações, conflitos, dor e lágrimas terão de acicatar o sentimento e a inteligência dos homens para que entendam e aceitem as diretrizes evangélicas como normas ideais para suas instituições. Até lá, a sabedoria do Mestre continuará aparecendo aos doutos juristas do mundo alguma coisa lírica e irreal, fantasiosa e inaplicável. Religião. Vamos ver a contribuição do Evangelho de Jesus para todas as religiões. Então, a religião não será mais o objeto de exploração entre os seres humanos, nem instrumento de poder político ou de exacerbação de vaidades sociais. As preces sentidas e sinceras não serão mais comercializadas. Mudanças até na religião ou nas religiões, quando todos estiverem compreendendo e praticando verdadeiramente os ensinamentos do Evangelho. E os maiores dentre os irmãos serão invariavelmente os servidores de todos. Trechos do livro Universo e Vida. Conexões da ciência com a religião. Mundo material, com suas leis, se unindo também às leis do mundo moral. Mundo espiritual sendo aceito, compreendido, né? E tendo como objetivo de todos. Haverá, então, essa união, essa aliança entre ciência e religião, com a compreensão global da existência do mundo espiritual. Temos aí a contribuição de um livro dos espíritos, né, realizando essa aliança, fazendo essas ligações da ciência com o mundo material, com o mundo moral,
e a apresentação do mundo espiritual, o livro dos médiuns, as obras da codificação, o Evangelho, todas essas obras contribuindo com essa aliança, com essa união. Encerramos a apresentação desta obra, que é a terceira obra da codificação da doutrina espírita.